Boa tarde a todos e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da 3R Petroleum. Estão presentes o senhor Ricardo Savini, diretor-presidente, o senhor Rodrigo Pizarro, diretor financeiro e de relações com investidores, e todos os demais diretores da companhia. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em português pela diretoria da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da 3R Petroleum, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Savini, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Boa tarde a todos, bem-vindo aqui à nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da 3R Petroleum, também consolida os resultados anuais aí do ano de 2020 da companhia, né? Todos imaginam, né? Foi um ano especialmente desafiador para toda a indústria, para toda a indústria de óleo e gás, também um ano desafiador para a 3R, mas a gente encerra o ano muito satisfeito com o nosso desempenho. Um ano especial para a 3R, onde começamos a nossa primeira operação no Polo Macau, nos 7 campos lá no Rio Grande do Norte, sendo 6 de terra e 1 de mar. Já na reta final do ano, já no último trimestre, fizemos a nossa abertura de capital, o IPO com muito sucesso. Nosso desempenho operacional da companhia, de forma geral, foi muito positivo, como nós vamos ver ao longo aqui dessa conferência. Também, já após a IPO, nós concretizamos a aquisição do Polo Recôncavo, na Bahia, né? Um novo polo onshore no portfólio da companhia, e conseguimos também o benefício fiscal da Sudene para o Polo Macau. Então, o último trimestre foi muito rico em resultados positivos aqui para a companhia, e nós estamos muito felizes com isso. Em termos da nossa estratégia, né, nós implementamos todas as metas que nós estabelecemos à época do IPO. Nós, como eu mencionei, adquirimos o Polo Recôncavo e, posteriormente, já em janeiro, né, como um evento subsequente, adquirimos também o Polo Peruá, offshore do Espírito Santo, agregando aí com a aquisição desses 2 polos cerca de 73 milhões de barris de óleo equivalente às nossas reservas 2P, né, reservas provadas, mas prováveis, e fizemos essas aquisições com múltiplos de entrada muito baratos, como nós vamos ver ao longo da apresentação. Como eu falei na introdução, conseguimos o incentivo fiscal aí com uma redução de 75% da alíquota de imposto de renda para o Polo Macau, pelo prazo de 10 anos, e essa é a primeira conquista em termos de incentivo fiscal, e nós certamente repetiremos nos outros polos, porque praticamente todos os polos em que estamos atuando estão cobertos pela Sudene. Isso também o Rodrigo Pizarro, nosso CFO, vai detalhar mais para frente. E com a aquisição aqui do Polo Peruá, né, já em janeiro, a assinatura, a gente se torna também um dos maiores produtores de gás do país. Teremos, né, uma produção muito equilibrada aí entre ativos de gás e ativos de óleo, que é parte da nossa estratégia ter exposição aos 2 tipos de hidrocarbonetos. Em termos de desempenho financeiro, nossa receita líquida ela alcançou 85 milhões de reais no quarto trimestre, basicamente com a produção do Polo Macau
e de nossa participação no Polo Pescada Arabaiana. Isso representa aí um aumento, né, de mais de 4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, e a gente somou aí mais de 200 milhões de reais de receita líquida em 2020, né, nosso primeiro ano operacional. O lifting cost, algo muito importante que a gente está muito satisfeito com o nosso desempenho operacional, o custo de extração por barril de Macau encerrou o quarto trimestre em $5,26, um resultado excepcional, demonstrando aqui nossa resiliência a cenários de preços baixos, né? A gente considera que é um benchmark aqui da indústria de óleo e gás nacional para Campos Maduros, e apresentamos um EBITDA ajustado de 50,5 milhões no quarto trimestre, né? Bastante alinhado com o resultado do terceiro trimestre, com uma margem EBITDA aí de 59%. Pós-IPO, nós realizamos nosso IPO no dia 12 de novembro do ano passado, né? Na curva que os senhores veem aí à direita, nós marcamos os principais eventos ao longo do quarto trimestre e já eventos também desse primeiro trimestre de 2021, e vejam que o valor da nossa ação foi incrementando ao longo das semanas, dos meses, e tivemos um incremento de cerca de 110% nesses 4 meses após o IPO, né, marcando claramente uma valorização da companhia e eventos muito positivos associados a esse incremento do valor das ações da 3R, que obviamente também se beneficiou por um Brent também ascendente a nível mundial, né? Mas nós tivemos, como já mencionei, a aquisição do Polo Recôncavo em meados de dezembro do ano passado, a aprovação desse incentivo fiscal da SUDENE para o Polo Macau, lá no Rio Grande do Norte, já na reta final do mês de dezembro, e já em janeiro assinamos com a Petrobras a aquisição do Polo Peroá, no Espírito Santo, gás offshore, né? E comunicamos ao mercado, começamos a comunicar ao mercado os nossos desempenhos de produção mês a mês, com resultados muito positivos, tanto em janeiro quanto em fevereiro deste ano, né? E, por fim, também alinhado com esse crescimento do valor da nossa ação, o nosso desempenho operacional no ativo em que estamos operando, que é o Polo Macau, lá no Rio Grande do Norte, mostra um crescimento aí de cerca de 28% em relação ao início de nossas operações lá no mês de junho de 2020, né, quando começamos produzindo cerca de 3.600 barris e fechamos o mês de fevereiro em 4.600 barris. Um crescimento muito interessante e gosto de remarcar também com operações seguras, né? Porque não tivemos nenhum acidente desde que assumimos a operação do Polo Macau e pouquíssimos incidentes, ou seja, nossa operação tem indicadores de SMS, de segurança operacional muito fortes. Passando ao próximo slide, a gente pode ver no mapa, né, os polos em que nós estamos atuando. Em terra nós temos os polos Macau, Fazenda Belém, Rio Ventura e Recôncavo, sendo que nós constituímos clusters, que a gente está chamando de clusters sinérgicos. Na Bacia Potiguar temos 3 polos, o Polo Macau, que nós já estamos operando, o Polo Pescada Arabaiana, que é offshore, projeto de gás, também no Rio Grande do Norte, muito próximo a Macau, e o Polo Fazenda Belém, no estado do Ceará, mas aí bem perto da divisa com o Rio Grande do Norte. E nesses 3 polos a gente tem claras vantagens em termos de sinergia operacional entre esse conjunto de campos. E conseguimos o mesmo efeito na Bacia do Recôncavo, no estado da Bahia, com a aquisição dos 2 polos de Rio Ventura e Recôncavo, e nesses polos nós estamos em fase de transição operacional com a Petrobras, assinamos a aquisição, estamos entre signing e closing da operação com a Petrobras, e aí temos 22 campos e já estamos nos estabelecendo lá na região
em Catu já temos uma base para operar esses 22 campos na Bahia. E, por fim, o polo que nós assinamos por último, né, que é o polo Peroá, no Espírito Santo. Também já nos apresentamos lá no estado, estamos muito animados para começar nossas operações aí, provavelmente na reta final do ano de 2021, lá no Espírito Santo. Com isso, claramente, o que a gente dizia já na época do IPO, nós somos um produtor já relevante de petróleo e gás no Brasil. Em termos de produção de petróleo onshore, nós claramente apresentamos o maior crescimento entre as empresas privadas, né? Nossa estratégia continua muito focada na revitalização de campos maduros, com baixo fator de recuperação, e sempre ressaltamos, né, muito importante, não temos em nosso portfólio exposição ao risco exploratório. A nossa empresa é focada em projetos, ancorada em projetos em produção, e por isso somos um player muito relevante aí no programa de desinvestimentos da Petrobras, né? Com isso, né, com todos esses 6 ativos, né, esses 6 polos que já assinamos, inclusive o polo Macau, nós já estamos operando, a produção somada de todos os campos que estão nesses 6 ativos alcança quase 18 mil barris de produção de óleo equivalente, óleo mais gás, em 2020, sendo que 14.200 barris de óleo equivalente é referente à parcela da 3R Petróleo, ao working interest da 3R Petróleo no somatório desses ativos. A gente está muito satisfeito com a nossa gestão, lembrando que nós temos uma equipe muito experiente em revitalização de campos maduros, e também estamos apoiados aí por uma forte governança corporativa, especialmente aí a partir do nosso processo de abertura de capital. E o nosso caminho aí para o crescimento, ele segue 2 grandes avenidas, né? A primeira, pelo redesenvolvimento desse portfólio que nós já temos. Nós estamos falando aqui nesses 6 ativos em 36 campos diferentes, 36 concessões de petróleo e gás no Brasil, e a gente tem a possibilidade de crescer em produção em reservas, simplesmente revitalizando, redesenvolvendo esses ativos, mas também que a gente tem adquirido aí por valores bastante baixos, né, em termos de múltiplo de entrada, e temos a possibilidade ainda de crescimento inorgânico através de novas aquisições junto à Petrobras. Eu passo a palavra ao Rodrigo Pizarro. Bom, boa tarde. Obrigado, Savini. Sou Rodrigo Pizarro, diretor financeiro e de RI da 3R Petróleo. Vou iniciar com todas as ponderações sobre aspectos financeiros ao longo dessa apresentação, iniciando aqui com a linha do tempo e com o nosso histórico de aquisições a múltiplos atrativos. A 3R Petróleo, desde 2019 até a data atual, já realizou 599 milhões de dólares em transações do processo de desinvestimento da Petrobras, dos quais já realizamos o pagamento de 216 milhões de dólares e ainda estão pendentes 383 milhões de dólares, sendo aproximadamente 64 milhões de dólares parcelas contingentes atreladas ao retorno do Brent a um determinado patamar ou a outras parcelas contingentes já divulgadas em nossos comunicados ao mercado. Em relação ao Recôncavo, ao Polo Recôncavo, adquirido em dezembro do ano passado, essa é uma transação de 250 milhões de dólares, dos quais 10 milhões de dólares já foram pagos à Petrobras no signing da transação, e temos a expectativa de que em dezembro desse ano tenhamos a conclusão da transação com o pagamento de 240 milhões de dólares, mediante a aprovação da transferência da concessão pela ANP. Em relação a Peroá, destaco aqui que essa é uma transação em que nós fizemos uma proposta junto com a DBO Energy. A nossa participação nesse ativo é de 50%, de um total de 55 milhões de dólares, ou seja, a nossa parcela é de 27,5 milhões de dólares, dos quais já realizamos o pagamento de 2,5 milhões de dólares no signing. Estão pendentes 25 milhões de dólares, sendo boa parte atrelado a parcelas contingentes.
são 3.750.000 dólares no closing da transação, esperada para o final desse ano também, 11.250.000 dólares contingente à retomada do Brent a um patamar acima de 48 dólares na média móvel dos últimos 12 meses após o closing, e também condicionada à extensão das concessões, e mais 10 milhões de dólares que estão atrelados à declaração de comercialidade de Malombé, um campo que também está atrelado ao pacote, né, ao polo Peroá adquirido da Petrobras, que o Savini comentará mais em detalhes adiante. Com isso, obtivemos uma média de múltiplos de entrada 2P, ou seja, valor comprometido à Petrobras para aquisição de tais ativos, dividido pela reserva total 2P certificada, que hoje temos em torno de 174 milhões de barris, tivemos aqui um patamar, um múltiplo de entrada extremamente competitivo de 3,4 vezes, né? Algo que realmente é um grande destaque do nosso portfólio. Lembrando aqui, também vou comentar mais em detalhes adiante, que esse portfólio é composto de ativos com lifting cost bastante eficiente, o que pode ser comprovado pela nossa eficiência, né, pelo nosso resultado no Polo Macau, e nos outros ativos podem ser verificados em nossas certificações de reserva, também publicadas em nosso website. Vamos falar um pouquinho sobre as reservas. Nós, na época do IPO, nós mencionamos que tínhamos um portfólio com os ativos que tínhamos naquela época de cerca de 101 milhões de barris de reservas 2P, reservas provadas mais prováveis, todas certificadas por auditores independentes. De lá para cá, como já mencionamos, nós assinamos os polos Recôncavo em dezembro, né, e o polo Peroá em janeiro, e estamos aqui apresentando já resultados também de certificação de reservas desses dois polos. Estamos muito satisfeitos também porque a gente incrementou as nossas reservas totais aí em mais de 70%. Hoje temos no nosso portfólio 173,8 milhões de barris de óleo equivalente de reservas 2P, novamente, né, certificadas por auditores independentes, sendo que nós agregamos, nesses últimos meses, 61 milhões de barris no polo Recôncavo, ou seja, passa a ser o nosso maior ativo em termos de volume de reservas, e no polo Peroá, aquele polo de gás, 12,2 milhões de barris de óleo equivalente, né? Então, novamente, totalizando mais de quase 174 milhões de barris de óleo equivalente de reservas 2P. Grande parte disso, né, é composto por reservas provadas. 73% das nossas reservas certificadas são reservas 1P, demonstrando o baixíssimo risco do nosso portfólio. E por fim, tem outro ponto muito importante de realçar, é o valor presente líquido que esse nosso portfólio apresenta, né? Sempre de acordo às reservas certificadas, né? Também recordando que os nossos certificadores são as duas principais empresas de auditoria independente de reservas, a DeGolyer e McNaughton e a Gaffney Klein. Pela visão deles, o nosso portfólio de reservas 2P representa 1 bilhão e 768 milhões de dólares, ou seja, demonstrando que a 3R hoje tem um portfólio muito robusto e de grande valor. Bem, como nós já realçamos na introdução aqui da nossa conferência, nós estamos muito, muito felizes aqui com o nosso desempenho operacional no Polo Macau, que é o polo que a gente está operando hoje em dia, né? A nossa produção, como a gente pode ver no gráfico aí à direita, incrementou, como já tínhamos mencionado, de 3.600 barris, que foi a produção que nós começamos as nossas operações em junho, lembrando que nós assumimos aqui já no meio da pandemia, né? Então foi um desafio importante para a 3R, mas veja que a gente conseguiu um crescimento bastante importante da produção
chegando a final de fevereiro aí com praticamente 4.600 barris de produção. Eu costumo dizer que a gente espera um crescimento da produção em todos os polos operados pela 3R, a gente só não pode prometer que em cada mês subsequente nós vamos produzir mais do que no mês anterior, porque surpresas operacionais ocorrem, especialmente em polos, né, em campos tão antigos, né, com décadas, 30, 40 anos de operação. E exatamente em outubro nós tivemos uma queda da produção que tem a ver com equipamentos que nós tivemos que trocar, equipamentos que davam defeitos de forma sistemática, e nós trocamos, e veja que desde então nós retomamos aí o nosso ritmo de crescimento da produção no Polo Macau. E quando a gente olha o agregado trimestral da produção de óleo do Polo, também já dá para perceber o efeito da reversão da tendência de declínio que o Polo apresentava. Nós já estamos produzindo aí, trimestralmente falando, algo semelhante ao que a Petrobras produzia no fim do ano de 2019, né? E no primeiro trimestre, pelo menos nos meses de janeiro e fevereiro, a gente apresenta uma produção substancialmente superior. Então, muito feliz aí com a nossa grande eficiência operacional no Polo. Como nós mencionamos, nós já aumentamos em cerca de 28% comparado ao nosso início de produção, início de operações lá em 2020. Lembrando aqui um pouco as bondades, né, de Campos Maduros, né, terrestres, nós temos a nossa produção pulverizada aí em dezenas de poços, hoje são cerca de 60 poços do Polo, respondem por mais de 80% da produção. Nós automatizamos mais de 50% dos poços do Polo nesses poucos meses que nós estamos operando, e o efeito que a gente esperava que tivesse é a redução do downtime, né? Esperava e conseguimos, né, reduzir o downtime, ou seja, o tempo que um poço fica fora de operação, fora de produção, por algum problema mecânico ou algum problema operacional. Nós, desde nossa sala de controle, a gente consegue observar se um poço saiu de produção, e em poucas horas a gente consegue reagir e retomar a produção de um poço parado, né? Importante ressaltar que também nesse último trimestre de 2020, nós ativamos a nossa sonda de workover, que já está trabalhando na abertura de reservatórios fechados para produção em poços existentes, em poços antigos. Então, essa sonda começou a trabalhar no último trimestre, e o resultado dessa abertura de novos reservatórios à produção já começa a aparecer na nossa produção. Lembrando que aqui no Polo Macau nós não temos ainda sondas de perfuração de acordo com o nosso plano, a gente deve fazer nos próximos anos. Em relação à produção dos 6 ativos já adquiridos da Petrobras, nós podemos perceber que a produção média gira em torno de 14.500 barris de óleo equivalente, uma participação relevante do Polo Macau e do Polo Recôncavo, bem como também, com certa relevância, o Polo Peroá. Eu gosto sempre de destacar que esse portfólio ele é composto de óleo, né, de petróleo de boa qualidade, em sua grande maioria óleos médios a leves, que tem um desconto sobre Brent acordados nos contratos com a Petrobras, em linha com a comercialização natural desses fluidos no mercado internacional, bastante competitivos, um desconto médio bastante eficiente para o nosso portfólio. Indo para o slide subsequente, quanto ao desempenho financeiro do quarto trimestre, destaco aqui que em nossa demonstração financeira estará representado 100% do Polo Macau e 35% do Polo Pescada, lembrando que os outros ativos encontram-se em período de transição, em que a Petrobras é responsável pela operação. Nós iniciamos um processo de takeover e aguardamos a aprovação da transferência pela ANP. Então, aqui temos refletidos 100% de Macau, 35% de Pescada. Com esses 2 ativos, obtivemos 85 milhões de reais
de receita líquida no quarto trimestre, um pouco acima dos 82 milhões de reais obtidos no trimestre anterior. Se olharmos a geração de caixa ao longo de 2020, tivemos uma receita líquida de aproximadamente 204 milhões de reais. E se adicionarmos aqui toda a receita dos ativos cuja Petrobras irá abater dos montantes a serem pagos no closing da operação, que são os ativos de 65% de Pescada, 100% de Fazenda Belém, e também adicionarmos aqui toda a geração de caixa, toda a receita líquida obtida no Polo Macau durante o período de transição, desde janeiro de 2020 até maio de 2020, teríamos aqui um total de aproximadamente 400 milhões de reais. Quando analisamos o EBITDA ajustado, temos aqui cerca de 50 milhões de reais, em linha com os 50 milhões de reais obtidos no trimestre anterior, também mantendo aproximadamente a mesma margem EBITDA ajustada, de cerca de 59%. E em relação ao lifting cost do Polo Macau, aqui é um grande destaque. Nós, no quarto trimestre, obtivemos $5,26 por barril de óleo equivalente. Isso, como o Savini mencionou, é realmente um grande destaque, é benchmark para qualquer campo maduro no mundo, em especial no Brasil, depois de um processo de não investimento da Petrobras durante vários anos subsequentes. Então, aqui estamos muito contentes com o resultado obtido já nesse início de operação. E quando analisamos o CAPEX, a gente também gosta sempre de reforçar que os campos maduros eles requerem um investimento pouco sensível, pouco representativo, quanto comparado ao potencial de incremento de produção. Então, com cerca de $1 milhão no terceiro trimestre e $1.600.000 no quarto trimestre, nós já implementamos o início do processo de workover, dos investimentos em intervenção de poços para a busca de novos reservatórios em campos, em poços existentes, e aqui a gente gradativamente vai obter o retorno desse CAPEX ao longo dos meses subsequentes. No slide seguinte, nós apresentamos a estrutura de capital da companhia, lembrando que de todas as aquisições, como eu mencionei, nos comprometemos com $599 milhões de aquisições da Petrobras, no processo de desinvestimento da Petrobras. Já foram pagos cerca de $216 milhões e ainda temos $383 milhões, incluindo aquelas parcelas contingentes que eu já mencionei. Então, em termos de dívida líquida, nós, abatendo a posição de caixa em 31 de dezembro de 2020, de cerca de $136 milhões, e incluindo a obrigação relativa à debenture para aquisição do Polo Macau, nós temos uma dívida líquida de aproximadamente $377 milhões, se incluirmos as parcelas contingentes, ou $313 milhões, excluindo as parcelas contingentes. Aqui à direita a gente apresenta um cronograma, uma expectativa de pagamento dessas obrigações, dos $319 milhões relativos às parcelas firmes, temos aproximadamente 293 no closing das operações, mais $10 milhões que são atrelados à aquisição do Polo Fazenda Belém, que são pagos 12 meses após o closing, e por isso está indicado em 2022, e mais $16 milhões atrelados à aquisição do Polo Rio Ventura, que são pagos 30 meses após o closing, e por isso indicado em 2024. Também temos aqui o cronograma de obrigações relativo à debenture obtida para a aquisição do Polo Macau, e temos aqui gradativamente, entre 2022 e 2025, as parcelas semestrais que compõem os $130 milhões. Eu só, último destaque aqui nesse slide,
né, que as parcelas contingentes atreladas à performance média do Brent nos últimos 12 meses totalizam cerca de 54 milhões de dólares, sendo que uma delas também está atrelada à extensão da concessão, como eu mencionei para o Polo Peroá, e temos aqui 10 milhões de dólares que são contingentes à declaração de comercialidade do campo de Malombé, que compõe o Polo Peroá. Por fim, em relação ao decommissioning cost, né, que é algo sempre muito analisado e observado para os ativos onshore e offshore, a gente gosta sempre de reforçar que em todas as nossas negociações nós temos acordos de decommissioning cost sharing, ou seja, um acordo de abandono em que a Petrobras reembolsa uma parcela do abandono total dos ativos que nós adquirimos. Em nossas estimativas, cerca de 40% do total de abandono atrelado aos 6 ativos que nós já adquirimos serão reembolsados pela Petrobras, e isso totaliza 191 milhões de dólares. Também, por fim, reforço que essa estimativa pode ser reduzida, né, à medida que novas tecnologias e até os estudos mais aprofundados sejam realizados, mitigando e reduzindo gradativamente o valor total do abandono em nossos campos. E eu passo para o Ricardo Savini para complementar e detalhar as aquisições do Polo Recôncavo e do Polo Peroá. Obrigado, Pizarro. Falando um pouquinho sobre o Polo Recôncavo, né, que foi a nossa maior aquisição de 250 milhões de dólares, e não à toa foi o nosso maior investimento no programa de desinvestimento da Petrobras, porque é um polo realmente muito, muito atrativo. Como vocês podem ver no mapa, estamos falando de 14 campos, bem junto à Baía de Todos os Santos, próximo à cidade de Salvador. Entre esses campos está localizado também o campo de Candeias, o campo mais antigo do Brasil, onde tudo começou, né, na indústria de óleo e gás do Brasil. Lembrando que o Poço de Candeias 1 completará 80 anos ainda nesse ano, em 2021, em dezembro. É um polo grande, né, em termos de volume de oil in place, estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões de barris de óleo de óleo in place, e com um fator de recuperação ainda baixo, né, apesar de serem campos tão antigos, o que nos indica que há um potencial de incremento aí de produção e de reservas que a 3R perseguirá. E exatamente no incremento desse fator de recuperação é que nós já conseguimos certificar cerca de 61 milhões de barris de reservas 2P, sendo que grande parte disso, como mais ou menos a média do que nós temos no nosso portfólio, mais 70% disso é classificado como reserva provada, né? No caso específico desse polo, estamos falando de 76% de reserva provada, de um óleo de altíssima qualidade, né? Eu costumo dizer que é o melhor óleo que alguém pode pedir, um API aí entre 31 e 41 graus API. Com a aquisição desse polo, né, desse grande polo pela 3R, nós estamos montando um grande cluster sinérgico, né, com o Polo Rio Ventura, que está localizado imediatamente a norte dos campos do Polo Recôncavo, né, todos na bacia do Recôncavo aqui no estado da Bahia. Voltando ao Polo Recôncavo, a Petrobras já perfurou mais de 1.400 poços nesse polo, cerca de 160 poços estão ativos, né, o que nos indica que temos muitas possibilidades de reativar poços que hoje se encontram fechados. A produção diária do polo é de pouco mais de 2.100 barris de óleo e com os 468 mil de metros cúbicos de gás natural, perfazem um total de mais de 5.000 barris de óleo equivalente por dia no polo, que também fortalece muito a nossa produção diária assim que assumimos a operação desse polo. Com a entrada do Polo Recôncavo no nosso portfólio, a produção total da 3R
e cresce aí cerca de 71%, né? A gente salta de quase 8 mil barris para mais de 13 mil barris de óleo equivalente de novembro para dezembro. E a produção, como um dado, né, a produção média diária integrada dos dois polos na Bahia, nós já estamos falando que teremos uma produção acima de 6.300 barris de óleo equivalente no estado da Bahia. Vocês podem ver as curvas certificadas pelo auditor independente. A gente provoca uma pequena... veja que 60 milhões, o polo é tão grande que os 60 milhões de barris de óleo equivalente estão constituídos por uma pequena revitalização na curva de óleo e uma continuidade da produção que o polo já tinha de gás no passado. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é retomando a produção de gás que passou a ser injetado pela Petrobras e nós vamos implementar gradativamente um projeto de mudança de injeção de gás para injeção de água para termos gás disponível para venda. Esse é o plano da 3R para o polo recôncavo. Bem, vamos falar agora do polo Peroá, que foi a nossa última aquisição, né? Foi o último contrato assinado com a Petrobras já em 2021. Lembrando que o polo Peroá é composto por duas concessões de produção, Peroá e Canguá, que são campos de gás que escoam sua produção por uma plataforma única, né? A plataforma de Peroá, que é um equipamento bastante moderno, né? Ele foi entregue em 2005, é uma plataforma automatizada, ela é operada de forma remota, sem tripulação, e toda a produção vai por dutos, né, até Polo Cacimbas, em terra, lá no Espírito Santo. Então, é um equipamento muito moderno, de baixo custo operacional. Junto desse polo, existe também a área de Malombe, que é uma descoberta exploratória que a Petrobras fez alguns anos atrás, poço já perfurado, então nós não estamos lidando aqui com risco exploratório. A nossa estratégia, que também era a estratégia da Petrobras, é conectar esse poço de Malombe à plataforma de Peroá, daqui a alguns anos, quando a gente reduzir ainda um pouco a pressão dos campos de Peroá e Canguá, e conectar... Malombe teria um potencial de produzir até 2,5 milhões de metros cúbicos por dia de gás, numa estratégia de pico, mas também podemos produzir em torno de 1 milhão de metros cúbicos dia numa estratégia de produção em platô, que hoje é o nosso caso base, né? Com isso, a gente consegue estender a vida dessa plataforma de Peroá até praticamente o finalzinho aí da década de 30. Então, esse é o que a gente pretende fazer. Foi uma aquisição, como outras, oportunísticas, né? A múltiplo de entrada bastante baixo, aí, em torno de 2 vezes o valor de reserva 2P, incluindo aí os pagamentos contingentes, né, que o Pizarro já explicou. E, em termos de reserva, no nosso working interest, estamos agregando em torno de 12 milhões de barris de óleo equivalente de reservas ao nosso portfólio. Lembrando que esse polo, como um todo, a 100%, representa 24,5 milhões de barris de óleo equivalente. Quanto à sustentabilidade, a 3R sempre reforça que o nosso plano de negócios é suportado por altos padrões de ESG. Como exemplo, podemos citar que nossa listagem foi feita no novo mercado da B3, ou seja, atende aos maiores padrões de governança corporativa da Bolsa Brasileira. Também gostamos de reforçar que nós temos preocupação com o consumo de energia, com o consumo de água, com a reparação de qualquer impacto florestal para a produção dos nossos reservatórios. E, como exemplo, temos a implementação de um projeto de geração de energia a partir de pequenas centrais termoelétricas, conhecidas como gas to wire, ou seja, passamos a gerar energia com o nosso próprio gás, e esse gás, tipicamente, pelo operador anterior do Polo Macau, ele era direcionado ao flare, era direcionado e ventilado diretamente à atmosfera, e aqui passamos a captar esse gás para gerar energia, além de aspectos positivos, sob o ponto de vista ambiental, isso também contribui para a redução do lifting cost. Também reforço que estamos em processo competitivo para escolher
companhia que será responsável pela manutenção e operação dos 3 aerogeradores que nós temos no Polo Macau, que vão representar cerca de 30% da energia consumida no polo, ou seja, de forma 100% limpa. E, por fim, reforço a nossa preocupação intensa na prevenção em função da ampla pandemia, né, que ainda perdura nos nossos polos e, de forma geral, no Brasil, todas as preocupações e todas as formas de prevenção, tal como testagem ampla para a Covid, ela é sempre realizada em todas as nossas frentes, né, em toda a nossa operação no Polo Macau e também no escritório aqui no Rio de Janeiro. Por fim, gostaria de reforçar a mensagem da administração de que a 3R está preparada para seguir a nossa estratégia de crescimento de forma orgânica e inorgânica, como o Savini já bem mencionou, e nos tornarmos um dos players mais relevantes no desenvolvimento de campos maduros do Brasil. Estamos participando em outros processos de desinvestimento, temos a estratégia de seguir a transição dos ativos que compõem o portfólio da companhia, acompanhando de perto a operação da Petrobras e estando pronto para reagir a qualquer requisito, a qualquer necessidade de informação adicional à ANP, para que possamos antecipar e acelerar o máximo possível o takeover de todos esses ativos. Estamos totalmente preparados para iniciar a nossa primeira operação na Bacia do Recôncavo, né, para assumirmos o ativo de Rio Ventura e até o final do ano ou início do próximo ano assumir também o Polo Recôncavo, né, ambos operados de forma muito sinérgica. E estamos também focados na melhoria contínua da operação do Polo Macau, analisando, né, implementando oportunidades de redução do nosso lifting cost. Sob aspectos de ESG, como eu mencionei, a implementação de geração de gas-to-wire e também a revitalização dos aerogeradores são 2 dos principais aspectos que compõem o nosso planejamento de curto e médio prazo. E sob aspectos financeiros, temos o interesse em replicar o incentivo fiscal, o benefício fiscal da Sudene para todos os outros ativos já adquiridos pela 3R. Isso, inclusive, pode ser aplicável aos ativos offshore que estão conectados por terra por meio de duto, ou seja, é o caso do Polo Peroá, Canguá, Malombê, bem como do Polo Pescada Arabaiana, né, ambos já adquiridos pela 3R. Temos a intenção de otimizar a nossa estrutura de capital, né, e levantar, né, trazer dívidas em condições competitivas para concluir a aquisição desse portfólio. Por fim, eu gostaria de agradecer e abrir a sessão de perguntas e respostas. Eu, o Ricardo Savini e os outros diretores estamos aqui à disposição para respondê-las. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, digite *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas e solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida e, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de André Hatchen, Itaú. Savini, Pizarro, para pegar minha pergunta aqui, parabéns pelo resultado. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira pergunta é em relação às lições de Macau, certo? Macau foi o primeiro campo que vocês começaram a operar e imagino que tiveram várias lições no turnover da Petrobras para vocês. Então, em termos de operações, em termos de eficiência, se vocês pudessem, eu queria entender um pouquinho o que vocês vão fazer diferente quando vocês pegarem Rio Ventura, Fazenda Belém. Então, como vocês executariam diferente e se você acha que dá para acelerar um pouco mais essa curva de recuperação do primeiro campo? Se estiver no primeiro campo, nos demais campos. A segunda dúvida que eu tenho, se vocês pudessem comentar, é um pouquinho como que está o processo de contratação de serviços na indústria. Se vocês estão vendo capacidade ociosa, quando vocês estão pensando nos demais campos, vocês estão vendo a indústria disponível para fazer trabalho, se tem algum tipo de demanda represada. Então, eu queria entender um pouquinho melhor esses 2 pontos. Obrigado. A nossa
Acho que a gente vai precisar voltar ao início da resposta aqui, porque a gente teve um problema no nosso microfone. Vamos responder de novo aqui, por favor. Tá. Desculpa. Agora está tudo ok? Bem, boa tarde, André. Desculpa aí. Eu respondia que, sim, nós temos várias lições aprendidas aqui na transição do Polo Macau. Obviamente, nós estamos aqui entre as empresas, as primeiras empresas a completarem transição operacional com a Petrobras, junto com o PetroRecôncavo, lá no próprio Rio Grande do Norte, junto com Trident e Perenco no offshore, né? Então, sim, a Petrobras está aprendendo a vender campos, as empresas estão aprendendo a comprar e a assumir as operações. A gente pode fazer algumas coisas melhores e, certamente, André, já estamos implementando essas lições aprendidas no Polo Rio Ventura, que deve ser o próximo polo que a gente deve assumir as operações lá no estado da Bahia. Com relação ao supply chain, né, a gente observa assim, muito interesse da indústria, né, porque até pela decisão de desinvestimento da Petrobras, especialmente nos campos terrestres, a Petrobras deixou de investir nos últimos anos, uma decisão que é completamente compreensível, né, mas que fez a cadeia de suprimento sofrer um pouco, as comunidades locais sofrerem um pouco, e a gente percebe muita ansiedade aí na retomada dos investimentos. A gente está fazendo isso, como vocês puderam observar, a gente já começa a fazer investimentos ainda modestos, mas por nenhuma outra razão que não seja essa própria curva de aprendizagem que você mencionou, né? A gente está assumindo os campos, conhecendo os campos melhor, né? E começando os investimentos pela reabertura de poços existentes, usando uma zona de workover. A gente só deve perfurar nos próximos anos, talvez a partir do próximo ano. Então, essa curva ela é ascendente à medida que o tempo for passando em cada um dos polos de forma individual, porque a gente precisa dominar melhor a geologia e engenharia de reservatórios em cada um dos polos, né? Então, mas, por outro lado, a gente também observa uma indústria bastante madura, né, para abastecer empresas como a 3R de tudo que a gente precisa, né? Nós que estamos lá no Rio Grande do Norte, a gente tem muito orgulho de estar interagindo lá com as indústrias locais, as empresas de serviços locais, especialmente na região de Mossoró, né, que é impressionante todo o dinamismo que tem aquela região. Então, nós estamos muito bem atendidos, nos sentimos muito bem atendidos e, mais do que isso, abraçados lá pelas comunidades do Rio Grande do Norte. Perfeito. Super claro, Savini. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Soares, BTG Pactual. Oi, boa tarde, Savini, boa tarde, Pizarro. Eu tenho algumas perguntas aqui do meu lado. A primeira, em relação ao Polo de Macau, vocês mesmos demonstraram aí como já conseguiram entregar algumas melhorias no campo em termos operacionais, e sem muita complexidade, né? Só com a reativação de alguns postos que estavam parados, com a troca de alguns equipamentos que estavam obsoletos, e mencionou aí também de novo na pergunta anterior como as perfurações só vão começar no ano que vem. Então, seria legal, acho que ouvir de vocês até o quanto que a gente pode imaginar que nesse processo que vai se decorrer ao longo desse ano, desses próximos workovers que ainda não trazem as perfurações, quanto que a gente poderia imaginar de produção aumentando ainda esse ano, ou quanto que isso poderia representar de redução desse lifting cost que vocês já entregaram no terceiro e no quarto TRI, até que lá mais para frente consiga entregar ainda mais revitalização via as perfurações, né? E a segunda pergunta com relação às reservas que vocês anunciaram hoje, né, de Recôncavo e Peroá, não dá para até agora a gente conseguir trabalhar até um pouco mais de visibilidade de OPEX e CAPEX, né, por barril naqueles campos, mas se vocês puderem também compartilhar com a gente a visão de vocês, se existem upsides para aqueles valores, o quanto que vocês estão imaginando de curva de custos por barril nesses campos, principalmente em Recôncavo, que não só é o ativo maior, mas
do lado de Rio Ventura, então eu imagino que possa haver sinergias de custo ali entre os dois campos que talvez, me corrijam se eu estiver enganado, não estejam incorporados ali nos relatórios de certificação. Acho que são essas. Obrigado. Boa tarde, Pedro. Rodrigo Pizarro aqui falando. Em relação à capacidade de incremento de produção e também redução de lifting cost apenas com atividades relacionadas à revitalização e reativação de poços existentes, excluindo aqui o incremento de produção oriundo de novos poços, a gente sempre reforça que o nosso target é seguir exatamente o que está previsto na nossa certificação de reserva. Então, ainda há um incremento potencial de produção, é isso que a gente vem trabalhando. Nós temos apenas uma sonda de workover que está atuando no Polo Macau. Então, como mencionado no nosso release, nós tivemos 30 reativações. Isso é um processo durante o trimestre, isso é um processo contínuo, né? Então, a gente vai sempre permanecer com o nosso aparato de reativação de poços, que é um equipamento específico, não é uma sonda. Com isso, a gente consegue, em paralelo, ter sempre atividades de reativação e, em paralelo, de workover, mas há, sim, um potencial incremento de produção seguindo exatamente a nossa certificação de reserva. Tá? Eu acho que esse é a nossa intenção. Em termos de lifting cost, como a gente também costuma mencionar, uma parte representativa do nosso custo atrelado ao lifting cost, ele é fixo, né? Então, naturalmente, ao incrementar a produção, a gente tem a intenção de reduzir esse lifting cost já apresentado ao mercado para o Polo Macau. A gente sempre reforça que o Polo Macau, em termos de eficiência operacional, ele é um dos melhores campos que pode ser obtido, é um conjunto de campos em todo o território nacional, né? E a gente sempre vai buscar ter um lifting cost abaixo de 2 dígitos para os nossos ativos onshore na média, né? Então, isso atendendo a sua primeira pergunta. Em relação às sinergias de custo e upsides em relação à certificação de reservas, você tem razão quando menciona que não foi implementada, não foram consideradas as sinergias potenciais entre o Polo Rio Ventura e o Polo Recôncavo. Foram feitas, inclusive, por 2 certificadoras diferentes, né? Uma pela Gaffney Klein, a outra pela Degollier, por questões financeiras, né? Questões de proposta comercial mais adequada, porém, tipicamente, a certificadora realmente trabalha de forma independente. Ela analisa e certifica as reservas do polo de forma independente. Então, há, sim, sinergias potenciais. Para nós, a gente trabalha internamente como um cluster único, é o Cluster Bahia, que vão ter 2 etapas de implementação da nossa operação. Então, em todos os nossos contratos, nós já trabalhamos com a previsão de extensão do escopo para o momento em que nós iniciarmos a operação no Polo Recôncavo. E sim, a gente espera ter um ganho de escala, né? Com certeza teremos bastante sinergia, tanto da forma operacional quanto da forma comercial. Inclusive, por exemplo, no Polo Recôncavo, a gente tem o PGN, que veio junto ao cluster. Eventualmente, a gente consegue prepará-la para atuar, né, para poder tratar o gás de ambos os clusters de forma sinérgica. Tá, muito claro, Pizarro. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Oi, Savini, Pizarro. Obrigado pelas perguntas, parabéns pelos resultados até aqui. Tem dois pontos que eu queria tocar. O primeiro é o seguinte: vocês têm uma agenda grande pela frente de novos ativos, né, para assumir a operação. Então, o que eu queria entender é o seguinte: como que vocês pretendem, quer dizer, é possível paralelizar as operações? Uma primeira etapa é procurar eficiências de custo, depois uma segunda etapa
delimitar ou fazer planejamento dos workovers e das reativações que vocês vão fazer? Quer dizer, você consegue sequenciar esses processos com times diferentes? Acho que, de modo geral, a pergunta é quais são as etapas que você passa quando assume um ativo e como é que você vai fazer isso agora com diversos ativos em operação ao mesmo tempo, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, um pouco mais simples, é especificamente sobre Fazenda Belém e Papa-Terra, quer dizer, os campos que têm um petróleo mais pesado, de grau API baixo, tem um desconto muito grande no preço de referência lá da ANP contra o Brent. Queria só ver se vocês veem um desconto de fato a mercado mais baixo. Obrigado. Oi, Regis, boa tarde. Obrigado aí pela pergunta. A pergunta é bem interessante. O nosso approach aqui, Regis, é de montar equipes nesse cluster de clusters, né? Ou seja, para cada cluster. Ou seja, lá no Rio Grande do Norte nós temos uma equipe bastante integrada. Ainda assim, temos, por exemplo, gerentes de operações específicos para cada um dos 3 clusters, né? Macau, Pescada Arabaiana e Fazenda Belém, mas as equipes técnicas elas são bastante integradas e a gente aproveita essa sinergia regional. Mas há uma boa independência em termos de recursos, e aí quando eu falo de recursos, são recursos humanos e equipamentos, por exemplo, entre Rio Grande do Norte e Bahia. Esse é o nosso plano nesse momento. Espírito Santo é uma operação lá, o Peroacanguá, uma operação mais automatizada, né? Então, menos gente, e também tem a sua independência comparado com os outros 2 conjuntos de campos, né? Como o Pizarro mencionou, a gente vai ter uma equipe para a Bacia Potiguar e outra equipe para a Bacia do Recôncavo. E a gente considera, Regis, que a gente já tem sinergia suficiente. Por exemplo, no Recôncavo, nós vamos operar 22 campos, né? Então, a ideia é ter sondas dedicadas, sondas, né, de workover, depois de perfuração, dedicadas a esse polo. Eventualmente, que a tua pergunta é muito inteligente, eventualmente a gente pode sim compartilhar entre essas bacias, tá? Mas não é o que está desenhado por hora nos nossos modelos, tá? Mas existe a possibilidade de ter uma sinergia macro, como você aponta. A segunda pergunta eu vou passar para o Pizarro. Bom, quanto aos potenciais descontos, né, em relação a volumes produzidos que tenham um grau API menor, ou seja, são mais densos, né, são mais pesados, a gente, em Fazenda Belém, a gente tem um contrato com a Petrobras de médio prazo, né, assim como nos outros contratos, entre 2024 e 2025. O desconto atualmente praticado, lembrando que Fazenda Belém, toda a geração de caixa desde 1º de abril de 2019, ela será abatida do montante a ser pago no closing da operação, dentre outros ajustes previstos no SPA, mas a gente tem esse contrato já vigente, né? Ou seja, a gente já indiretamente vende o óleo para a Petrobras a um desconto em linha com o que a gente espera para um óleo um pouco mais pesado. É um óleo também de qualidade, embora pesado, porque não tem contaminante, porque tem um nível de enxofre controlado. A ordem de grandeza desse desconto é entre 6 e 6,5 dólares por barril, e isso está alinhado com a prática de mercado, isso validado pela 3R e validado também por consultor externo, especialista no setor. Quanto a outros volumes produzidos de óleo pesado em campos offshore, tem vantagens e desvantagens, né? Desvantagens é que, eventualmente, você não consegue ter um contrato fixo, em que você sabe exatamente o desconto que você vai praticar ao longo dos anos subsequentes, porém, por outro lado, você consegue direcionar exatamente para as refinarias que estão melhores preparadas para receber um óleo como o de Papa-Terra ou como de outros campos de óleo pesado. Então, aqui em Papa-Terra é um caso em que há sim um potencial de redução em relação ao que é comentado pelo mercado de desconto típico de Papa-Terra atualmente apresentado pela Petrobras, mas isso precisa ser validado, estudado
justamente nessa intenção, buscar refinarias que estão preparadas para óleo pesado. Hoje o mercado está com demanda reprimida, né? Ou seja, há um incentivo de direcionar volumes de petróleo cru para a geração de óleo tanker, né? de óleo bunker, né? Para tankers, né? Para navios de modo geral, e sim você consegue ter descontos menores, né? Descontos praticados aí para óleos, normalmente óleos mais leves. Tá? Legal, super claro. Obrigado, pessoal. Com licença, neste momento a companhia fará a leitura de perguntas do webcast. Podem prosseguir, por favor. Pessoal, recebemos aqui uma pergunta do Gabriel. Tudo bem, Gabriel? Em relação às atividades e intervenções planejadas para o polo recôncavo. A gente recém publicou a certificação de reserva de recôncavo. Nela estão previstos cerca de 160 poços a serem perfurados de produção. A grande maior parte desses poços são verticais, alguns são direcionais, porém são poços muito simples, né, de custo por poço bem baixo, quando comparado a poços direcionais de longo alcance. Ou seja, são poços simples que tendem a ter o custo típico de poços verticais. Em relação a workovers, temos também um volume expressivo, né, dado o tamanho do campo e a capacidade de reativação de poços existentes, de cerca de 98 poços que podem ter atividades de workover, e em termos de reativações, aí o volume é ainda mais expressivo, são cerca de 165 reativações potenciais que estão contabilizadas no polo recôncavo. Tudo isso está bem descrito na certificação de reserva, né, e acho que qualquer detalhe adicional pode ser visto na própria certificação. Tá? Também há investimentos potenciais na própria PGN, como eu mencionei agora há pouco, é uma PGN que tem uma capacidade de tratamento muito grande, ela tem uma capacidade tão grande que ela precisa ser preparada para volumes menores, e é isso que está previsto na nossa certificação, né, de modo que a gente tenha capacidade, né, aproveitando até a lei do gás que foi recém-aprovada, né, agora está em sanção presidencial, mas que permitirá que a gente possa vender, permitirá que a gente venda gás diretamente para distribuidores, todo esse gás que é produzido no polo recôncavo. Né? Então, temos uma capacidade de incrementar a monetização do gás bastante representativa. Em relação à segunda pergunta sobre o impacto na certificação de reserva, se desconsiderado Malombe, a gente também está bem refletido isso na certificação de reserva, para 50% da participação no campo, né, no cluster, né, que é a participação hoje detida pela 3R, teríamos um pouco abaixo de 5 milhões de reserva 2P, tá? E um NPV de aproximadamente 38 milhões de dólares. Isso para 50% de participação. Se fosse o cluster inteiro, naturalmente, só duplicar esse valor. A terceira eu respondo. Obrigado, Chicão. O Chicão parabeniza pelos resultados. Obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Rodrigo Siqueira. Em relação à pergunta do Rodrigo Siqueira, né, quais processos da Petrobras estão em análise, né, e qual a estratégia financeira para potenciais novas aquisições? Rodrigo, aqui a gente avalia de forma cuidadosa, né, com a nossa típica disciplina financeira, os ativos onshore e, pontualmente, alguns ativos offshore, que estão hoje em processo de desinvestimento pela Petrobras. Então, claro, obviamente, tem ativos que não nos interessam, que nós já descartamos, tem ativos que temos interesse, porém, não temos como meta e como prioridade, então, obviamente, somos extremamente conservadores no momento em que preparamos uma non-binding ou uma binding, e tem ativos que, naturalmente,
possuem sinergias com as operações atuais e que a gente, claro, tem interesse em potencialmente adquirir. Eu não consigo ser mais específico do que isso, dado o contexto hoje que nós temos, inclusive com a Petrobras, de assinar um compromisso de não disclose de informações sobre o processo. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra para as considerações finais do senhor Ricardo. Senhor Ricardo, por favor, pode prosseguir. Bem, rapidamente, só agradecer a participação de todos, foi uma participação bastante ativa, é a nossa segunda reunião aqui de resultados, a gente está muito satisfeito com os resultados finais ao final de 2020 da 3R, eu acho que a gente conseguiu estabelecer a companhia como uma empresa operadora independente de porte, né, de escala aqui no Brasil, junto com outras operadoras, co-irmãs, como eu gosto de chamar, e temos aí um ano ainda desafiador, porque a gente continua enfrentando essa pandemia, mas estamos aqui muito motivados para entregar toda a visão estratégica que a gente vem compartilhando com os nossos investidores. Queria passar também para o Pizarro para as considerações finais dele. Muito obrigado, gente. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas e pela audiência. Como o Savini mencionou, estamos preparados para seguir a nossa trajetória de crescimento orgânico e inorgânico, né? Sempre reforçando o nosso viés de revitalização dos campos maduros, ou seja, em ativos de baixíssimo risco, né? Exploratório, baixíssimo risco de execução, e aqui temos o nosso compromisso de mantermos aqui nossa disciplina de capital para sempre que buscarmos novos ativos, replicarmos aqui a média extremamente atrativa de múltiplos adquiridos por reserva 2P, né, valor pago por reserva 2P, que foi divulgado também no nosso material. Então, muito obrigado, estamos à disposição e nossa equipe de RI também sempre estará à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Um abraço. A teleconferência da 3R Petroleum está encerrada. Agradecemos a participação de todos e podem se desconectar agora. Tenham uma boa tarde. Obrigada.